Olá, boa tarde. Vamos fazer uma análise ao BCP, que foi o vencedor da sondagem no blog. O BCP que tem vindo a apresentar desde o início de fevereiro um movimento muito interessante do ponto de vista ascendente. A verdade é que o movimento tem vindo a ser sustentado em grande parte num movimento especulativo devido às notícias do BPI e à especulação da Isabel dos Santos de uma eventual fusão do BPI e BCP. Na minha opinião, é muito mais devido a toda a especulação a um interesse secundário por parte desta acionista do que propriamente a algo de concreto que possa vir a acontecer, mas ainda assim o que se pode verificar é que o BCP tem vindo a aproveitar de forma mais positiva este momento especulativo para reagir de forma ascendente depois de uma queda de mais de 50% desde o início de 2014, se tivermos em consideração o valor corrigido ao aumento de capital, porque senão é ainda mais calamitoso. Repare-se que neste caso temos aqui então a aparição de um movimento em V, um fundo em V, V-shape, com aqui uma pequena inclusão, acaba por ser um movimento que não é muito comum, porque geralmente temos aqui uma segunda hesitação transformada em Head and Shoulders, ou então temos um movimento muito mais rápido transformado em fundo em V, mas de qualquer das formas é visível que temos aqui um padrão de inversão, um padrão que foi já ativado, foi feita a sua quebra em alta, apesar do volume ser deficitário, foi feita a quebra em alta, houve um movimento progressivo rápido e a sua projeção que rondava os 18-19%, foi rapidamente atingida. Temos então aqui, neste momento depois, durante o início de março, finais de fevereiro, um movimento de consolidação barra lateralização e depois uma quebra em alta desta pequena zona de resistência que depois, entretanto, se formou após este movimento reativo que acabou por ser defraudado. Tivemos aqui uma zona de resistência a formar-se e agora tivemos esta semana já um breakout ascendente, poderá vir a alimentar um pouco mais este movimento. Na minha opinião, é de desconfiar do atual momento do BCP. Não me entendam mal, não digo que não vá vir daqui um movimento ascendente de maior prazo, de mais longo prazo, mas a verdade é que o BCP tem vindo consecutivamente a falhar padrões de inversão e por isso eu estou algo desconfiado, continuo algo desconfiado do atual movimento. Espero que seja desta vez que o BCP de facto consiga triunfar, mas ainda assim é expectável uma correção. Será depois de termos esta correção que vamos ver se de facto o atual momento é o momento da inversão definitiva da cotação. Repare-se que todos as anteriores tentativas de inversão acabaram por gerar um movimento defraudado que depois gerou uma reação descendente e todas as reações descendentes, salvo uma rara exceção aqui em julho de 2014, todas geraram um mínimo relativo inferior ao anterior, padrão que é característico de um bear market. Neste caso, é possível que não estejamos ainda com este cenário afastado, porque temos aqui, é verdade, uma ultrapassagem alta do máximo relativo anterior, mas ainda não tivemos aquilo que se espera de um movimento de inversão, que é a tal correção em V e depois uma continuação do movimento que ultrapasse a barreira anterior. Mais importante até do que termos a ultrapassagem do máximo relativo, seja onde for que ele aconteça, é não termos a quebra em baixa do mínimo relativo. Não termos a quebra em baixa da zona de suporte que vai definir, que vai servir de fronteira e de referência de negociação. É muito difícil para este momento, para quem está dentro do BCP numa ótica de longo prazo, deixar um stop loss aqui em baixo, porque estamos muito longe percentualmente. Para termos uma ideia, estamos a cerca de 37% de distância do stop loss ideal. Mas veja-se, olhe-se para todo este momento um ascendente e verifique-se que não há qualquer zona limpa para um stop. Podemos ponderar, por exemplo, o nosso stop aqui nos 8,27. Temos aqui uma pequena conglomeração que acaba por ser uma pequena referência, mas não é uma referência forte o suficiente para nos dar garantias de tranquilidade. O ideal será termos uma progressão
ou termos uma correção, a correção mais cedo ou mais tarde acabará, irá dar origem a um momentum ascendente e logo que tenhamos um movimento de inversão, que no gráfico horário muito provavelmente será detectável, aí tentarmos uma entrada ou pelo menos um reforço. Eu neste momento tenho uma pequena posição no BCP, pequeníssima, foi gerada aqui, foi aberta depois da quebra em alta desta resistência, aqui na zona dos 73, mas de qualquer forma não estou de todo muito confiante no atual movimento. É importante haver essa noção. Eu faço desde já o disclaimer, como é óbvio, a partir do momento que tenho uma posição, tenho uma limitação em termos cognitivos em relação àquilo que é o movimento do título, mas ainda assim eu acredito que poderemos vir a ter uma correção um pouco mais abrupta, à semelhança de algumas que tivemos aqui anteriormente. Não digo e não acredito que seja uma correção definitiva, mas podemos ter aqui uns 15% facilmente de correção, até por exemplo aqui à zona dos 0,83, sem que isso signifique de todo uma inversão de tendência. Repare-se, se traçássemos um Fibonacci, só por curiosidade, desde o momento da inversão até ao ponto atual, os 50% estão nos 0,786, muito longe, muito distantes, e não temos qualquer tipo de referência, volto a ressalvar, entretanto, para nos ajudar a colocar um stop mais seguro. Se olharmos para o gráfico horário acaba por nos deu-nos em primeiro lugar uma indicação mais fina do ponto de inversão. Foi este o ponto mais frutífero do ponto de vista de uma potencial entrada longa, apesar de, ainda assim, este ponto, como se pode ver aqui no gráfico, ser muito difícil porque implicou uma entrada com stop abaixo do padrão, porque não temos uma referência de negociação aqui na zona intermédia. O mesmo se passa atualmente na atual zona, como poderemos ver na zona de preço, e apesar de no gráfico horário ser um pouco mais visível aqui, uma pequena referência de negociação na zona dos 83, dos 0,83, acaba por não ser forte o suficiente para deter uma potencial correção se ela vier a acontecer. Já aconteceu, já tivemos movimentos semelhantes no passado, movimentos semelhantes que acabaram numa correção um pouco mais longa. Espero que não seja esse o caso, mas é importante que tenhamos essa possibilidade em consideração. Para já, então, deixaria duas referências para negociação. Uma delas, para quem está longo em termos de stop, no gráfico horário, podemos considerar aqui, embora de forma um pouco mais deficitária, os 0,83 como a nossa referência de negociação. Para quem está longo no longo prazo, ou seja, no gráfico diário, teremos mesmo de nos referenciar pelos mínimos para já, porque não há ainda nenhuma referência de negociação de médio prazo. Para quem está a olhar para uma potencial oportunidade de entrada / reforço no BCP, na minha opinião, o mais sensato será esperar por uma consolidação, por exemplo, por uma bandeira ou por um pendente e pela sua ativação, ou então, na minha opinião, talvez o plano mais sensato, esperar pela correção, uma correção que há de vir mais cedo ou mais tarde, pode vir nos 10, nos 11, inclusive nos 12 cêntimos, esperar que ela termine, detectar no gráfico horário ponto de inversão, o ponto de V, o ponto mínimo de V, e entrar nessa zona com um grande potencial de segurança por detrás, porque entrar no movimento depois de ele estar tão esticado como está o atual, de 57% de subida em pouco mais de um mês, sem referências de negociação, é extremamente arriscado e pode ser altamente prejudicial. É um pau de dois bicos, como é sempre uma negociação nos mercados financeiros, mas é necessária bastante cautela para que o tiro não saia pela culatra. Para aqueles que estão neste momento a olhar para a quebra, para este breakout que acabou de acontecer, como um breakout, enfim, potencialmente salvador e que pode gerar um movimento ascendente rápido, semelhante àquele que aconteceu em 2013, é sempre uma possibilidade. É uma possibilidade que não podemos retirar de cima da mesa e que, enfim, devemos contar com ela. Ainda assim, de qualquer forma, é importante que tenhamos noção de que movimentos rápidos e contínuos, como este que aconteceu no passado, nem sempre acontecem. E tal como eu disse em 2013, na altura do breakout,
Quem não entrou na altura do breakout, entrar, por exemplo, nesta zona em que já tínhamos uma subida considerável e que não tínhamos qualquer referência de negociação, era perigosíssimo, e tanto era como foi. Houve muita gente a entrar nesta zona depois de haver aqui uma aglomeração e a vender as suas posições um pouco mais abaixo, porque de facto a queda, apesar daqui no gráfico e a posteriori parecer pequena, mas estamos a falar de uma queda de 17%. Para um título tão volátil não é muito, mas para a carteira de alguém que acabou de entrar acaba por ser muito significativo. É importante então esperar por um ponto de segurança para fazer a entrada, para fazer o reforço, e a mesma coisa para sair. Uma venda neste momento também me parece, para quem já tenha as ações, também me parece que possa vir a ser precipitada. Da mesma forma, sugeriria que se procurasse por um ponto de inversão no gráfico horário antes de fazer uma venda parcial ou mesmo uma venda total, se bem que uma venda total nesta fase não me parece de todo o mais sensato, porque poderemos vir aqui então a ter um movimento ascendente um pouco mais duradouro do que aqueles anteriores, do que aqueles que temos vindo a assistir desde o início de março. Vamos então ver o que é que acontece em relação ao BCP nos próximos meses. Esperemos que as coisas corram de feição. Bem, para já em tudo, então, em relação a este título, muito obrigado pela atenção e o resto de boa semana.